Mas eu confesso que muitas vezes eu não gosto, assim, o Bolsonaro fala muita coisa que eu não concordo, que eu acho que ele tá falando bosta. Muita coisa que o Bolsonaro fala eu não concordo. Por exemplo, aquela vez lá que ele falou pra Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada. Não concordo com isso. Merece. Fala, seus mal diagramados. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o caso do Danilo Gentili. Eu sei que na velocidade da internet isso parece já um assunto ultrapassado. Isso é muito 2003. Ou que a gente está fazendo a Anitta, né? Que daqui 3 meses eu falo sobre o assunto. Mas a verdade é que a gente tá sem tempo, irmãos. Filhos, trabalho, piscina, sol, amizade. E vamos falar do Danilo Gentili, que acho que todo mundo sabe, tem visto aí pela internet, que tá tendo uma disputa, assim, dos defensores e das pessoas que querem que ele vá preso mesmo. E a gente tem uma opinião agridoce sobre isso. Como não poderia ser, você sabe que a gente ama o Danilo Gentili, você não sabe? A gente gosta muito dele, né, Danilo? Valeu, ele pediu pra gente fazer esse vídeo, sabia? Eu acho que essa altura, se você já não notou que a gente não nutre nenhuma simpatia ao Danilo Gentili, talvez seja a hora da gente repensar e acabar com o canal. Ou você, se desinscreve aí, por favor, né? Aproveitando, não deixa seu comentário, dá seu dislike. E não entre no Apoia-se, tá? Por favor. Até o final do vídeo a gente ainda vai falar sobre Caetano, Roberto Carlos, Paula Lavigne. Aguardem! Como eu disse, Helder, a gente tem uma opinião aí que vai do céu ao inferno. É agridoce, como você já havia manifestado aqui. Seria mais ou menos uma mistura aí de pão com leite condensado e bife de bandejão da Suíça. Mas diferente dos punitivistas, cara, nós não necessariamente concordamos que o crime de injúria praticado pelo Danilo Gentili contra a Maria do Rosário precise ser punido com uma prisão de 6 meses. Talvez ele perder a primariedade já seria o suficiente. Muito obrigado pelo seu apoio, Maria do Rosário. Muito obrigado. E eu nem precisei estuprar ninguém, hein? No caso do Danilo Gentili ser preso, só teria um benefício, já que ele se acha engraçadão e gosta de fazer piada com estupro, ele poderia ter uma experiência pessoal e sair de lá e gravar a outra história brasileira, versão dirigida e escrita pelo Danilo Gentili, mas isso não vai rolar. Primeiro de tudo, é que o Danilo cometeu é uma apologia, e aí é uma coisa um pouco diferente do que a galera tá tentando defender, que é sobre liberdade de expressão. Ele fez uma apologia ao estupro. Aí acaba virando tudo assim uma desculpa, né? Ah, mas e a liberdade de expressão? Ah, fui racista, mas e a liberdade de expressão? Fui misógino, fui faca sexista. De dois gumes. É difícil. Porque você também aí fica à mercê, muitas vezes, da interpretação de quem vai julgar esse caso. E já não é a primeira vez que o Danilo faz isso. Ele é reincidente e pior, o Danilo, sempre que acontece isso, ele se faz de vítima depois. E a gente percebe que o modus operandi do vitimismo também tá bem espraiado aí na direita brasileira, né? E aí o que a gente teve, abrindo um parênteses, é o STF reforçando esse vitimismo da direita quando prendeu pessoas, foi na casa das pessoas fazer busca e apreensão de gente que tava... Caguei, quem são essas pessoas? Contra o STF. Aí deram voz pra esse tipo de jumento, né? E aí você teve também eles agindo ali contra a revista Cruzoé, que é do site antagonista, o que já começa a me dar um certo receio, porque da mesma maneira que em algum momento é a revista Cruzoé, da qual também não nutrimos nenhuma simpatia, pode ser o canal da Galãs Feios. Agora, sobre o Danilo Gentili, que já vai para um lado da esfera criminal, já que ele cometeu o crime de injúria, o lance chegou a ficar mais grave, porque quando ele recebeu, né, o comunicado da justiça, ele esfregou nos órgãos genitais, e isso deve ter irritado ainda mais o juiz que estava no caso. Você sabe muito bem, se existem pessoas que se defendem, são juízes... Sem dúvida. E médicos no Brasil. Você sabe que é difícil um médico perder a sua carteirinha, né? Da ordem do... Como é que é? CRM? Ordem dos Médicos Revoltados Cubanos. O CRM, né? O CRM. Mas o mais interessante é que o Danilo, com o discurso da liberdade de expressão, caiu aí numa controvérsia, porque o site The Intercept descobriu que ao mesmo tempo que o Danilo fala que ele tá tendo a sua liberdade de expressão cerceada, ele também processou pessoas que fizeram comentários negativos contra ele, que não chegaram a ser comentários que pudessem ser encarados como injúria, né? E ele fez esse mesmo modus operandi que a gente
falou aqui do vitimismo, mas fez na miúda, né? Ele processou o Trajano. José Trajano. Que era diretor da ESPN, tá no YouTube também, porque o Trajano falou que ele fez uma apologia ao estupro. Sim. Ele processou uma jornalista da Veja também, né? Que fez um texto também com esse conteúdo, né? Do que ele disse. E aquilo lá previa prisão também dessas pessoas. É que o caso não foi pra frente, né? Porque era tão absurdo que o juiz falou, bicho, desencana disso aqui, né? Não vou dar adiante isso. E ele perdeu os processos. Não, né? e o Danilo se acha tão democrata, mas ele não pensou duas vezes, por exemplo, em entrar com um processo contra a Comedy Central, que é aquele canal de TV a cabo, pra tirar do ar um post que tinha comentários de seguidores da página dele nas redes sociais. No Facebook. Não era nem ofensa, mas as pessoas discordavam do Danilo Gentili e falavam, eu não gosto desse cara. Fazendo chacota. Chacota com ele, pelo mas amor assim, de ele Deus. não gostou, ou Trouxa. seja, não existe um Danilo Gentili democrático. O Danilo Gentili é exatamente esse cara incoerente que quando as coisas são contra ele, ele se coloca no papel de vítima. E aí a gente leva em consideração também uma outra coisa que o Danilo costuma repetir, que é a ofensa principalmente contra mulheres. É impressionante, cara. Ele tem um sério problema com o sexo feminino. Se a gente pega os políticos que ele ofende alguns do sexo masculino também, mas ele é reincidente em ofender quem, por exemplo? Cite alguns nomes aí, Bez, por favor. Dilma, Manuela Dávila, Sâmia Bonfim. Entre outros nomes que a gente... E espere aí, aguarde aí, Tabata Amaral. Com certeza. Eu não procurei, mas deve até ter já. Vocês que estão agora no holofote. O Danilo tem aquele modus operandi de pensar em que a mulher ou qualquer outro tipo de minoria que acaba se destacando possa vir a roubar um lugar que ele acha que está reservado pra ele e pros iguais a ele. Cara, é aquele sempre absurdo do não quero perder meu privilégio de ser um homem branco, hétero. E comandar a narrativa, e né? que tenho influência pra comandar muita gente, pra falar o que eu quero. Se você falar contra, eu te processo. Que foi o que ele fez. Sim. E aí ele reclama disso. Acontece também nos Estados Unidos, por exemplo, isso daí. Você tem muito aqueles redneck que acham que os imigrantes estão indo pra lá roubar o emprego deles. Aí você vai ver, tá bom, então qual que é a sua formação? Não, eu tenho a 4ª série e passei os últimos 10 anos casando com as minhas primas. E dando tiro em coelho. Dando tiro em coelho e roubando caminhonete. Como é que você vai reclamar que você tá perdendo uma posição que você jamais teria? De TI, normalmente, né, que vem Vai muita gente da Índia que vai estudar no MIT, ou gente que vem aí de países latinos com vontade de trabalhar mesmo. Na verdade, não tá roubando o lugar, tá pegando uma vaga que esses caras nunca assumiriam porque eles não gostam de trabalhar mesmo. E muita gente aqui no Brasil que não tem formação nenhuma e que só tá usando as redes sociais aí pra fazer esse tipo de milícia virtual, como o Danilo e vários outros humoristas de direita fazem, acham que assim, não pode dar protagonismo pra Sâmia. Por que não pode? Porque ela é gorda. Porque ela é gorda. A explicação dos caras é porque ela é gorda, tá ligado? O problema dos caras é porque a Sâmia é gorda, é porque a outra não parece feminina, enfim, eles sempre batem nessa tecla. São sempre os mesmos argumentos. E olha, eu conheci uma ex-namorada do Danilo Gentili e posso te dizer que sei por que ele é assim com as mulheres, mas eu não vou falar. Será que é a síndrome de Eduardo Bolsonaro? Tá, não sei, você que tá falando aí, cara. E, velho, e aí os caras começam a justificar que não, mas o politicamente correto matou o humor. É que matou o humor, cara, você só tem um recurso pra fazer humor, que é oprimindo as minorias de sempre, cara. E assim, 2019 já não cabe mais isso. Quando você vê um cara que fala que faz stand-up, né? Mas aí você fica imaginando quantas minorias será que esse cara odeia, né? Não vamos generalizar que tem stand-up bom. Não tem, né? Vai. Pode ser que tenha. Tem, Fábio Porchat, o stand-up dele é muito bom. Não, e tem outros também. Mas virou, assim, uma muleta, né? Isso de falar do politicamente correto. Sendo que o mundo mudou, meu amigo. Você tá em 2019, você não tá mais em 1930, 1920, que é onde eles queriam estar quando a mulher não tinha protagonismo nenhum, quando os negros ficavam ali no canto deles, que tinha até banheiro pra negro e branco. Todas Isso nos as Estados minorias, Unidos, né? Todas as minorias, E né, aí, cara? cara, não cola esse papo, cara. Não, e aí eles tentam justificar sempre dizendo, mas e agora, Maria do Rosário, você vai me defender já que eu virei bandido, porque você defendia o Champinha, e sendo que isso é uma fake news, ela nunca defendeu o Champinha. O Jair Bolsonaro já uma vez falou que defendia a diminuição da maioridade penal exatamente usando esse exemplo da morte da Liane Findenbeck, né, pelo Champinha, e o pai dela, que era político na época, o Ari, falou, não, por favor, eu não defendo
defendo a diminuição da maioridade penal e peço pro senhor Jair Bolsonaro não usar o nome da minha filha para defender esse tipo de política. Que vergonha. E dentro dessa mesma discussão, a gente teve uma coisa que é uma parada que o pessoal da esquerda às vezes prefere não tocar, que foi o Caetano Veloso comemorando, o Caetano e a Paula Lavigne comemorando uma eventual prisão do Danilo Gentili, e as pessoas esquecem ou são coniventes que eles estiveram por trás daquele projeto do Procure Saber. Vocês lembram bem disso daí? Que o Paulo César Araújo, que escreveu a biografia do Roberto Carlos, que é muito boa, teve o livro dele censurado, foi para uma esfera judicial isso, ele teve um encontro com o Roberto Carlos, que ele descreve depois num outro livro, O Rei e Eu, né? Que é maravilhoso. A máfia do Dendê, não cara. Só ele, estava Caetano, Gil, tinha ainda o Chico Buarque e o Djavan, que sinceramente eu só acho que uma pessoa teria interesse por uma biografia do Djavan se ela sofresse com insônia ou algum problema de distúrbio do sono, porque seria um Dramin em forma de biografia. É como se a gente estivesse também contra. Falou, ó, se escreverem uma biografia sobre a gente... Ó, a gente vai censurar. Se antecipando a algo que não tem nem demanda, né? Nem react nosso existe. Existe, agora existe. A lei do Procure Saber encampava, entre outras coisas, uma autorização prévia do biografado para liberar que a biografia seja feita. Ou seja, no momento que você ainda tá falando desses caras que ninguém tem interesse em ler, tá ok. Agora imagina só, quando começa você ter que pedir, por exemplo, uma autorização para a filha do Ustra para falar sobre ele num livro não autorizado. É perigoso, cara. Sabe, um precedente aí de censura real. E o Caetano tava por trás disso, então assim... Eles mudaram a ideia depois. Depois teve uma contra-argumentação deles mesmos, falando, não era bem assim, porque pegou mal pra caralho. Tudo bem, mas a partir do momento que isso é feito por pessoas que se dizem democráticas, esquerdas, intelectuais... Tá errado. Uma pessoa que é democrática jamais cogitaria que se pedisse uma autorização para que alguém escrevesse um livro sobre ela. Isso é totalmente equivocado. E aí o Caetano e a Paula tava lá, né, comemorando, tipo, engraçadão. Eu não achei engraçado, cara. Eu acho que, assim, tem que ser julgado, de fato, porque é um crime, não é sobre liberdade de expressão, mas... eles gostam de entrar numa esfera muito perigosa que a gente não concorda, a gente discorda demais até. Ó, e a gente vai terminando por aqui, né? Sim. Esse vídeo. E deixando bem claro, se você for fazer uma biografia minha ou do Helder, você não precisa pedir autorização não, viu? Estão liberado aí pra falar sobre a nossa interessantíssima vida, que vai render pra vocês talvez umas 3 páginas. A4. Vocês vão ter que lançar isso daí, na verdade, em formato de fanzine. Fonte 25. Aí você consegue completar. E pra vocês todos aí que não vão pedir autorização pra gente na nossa biografia, só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.